A conversa de hoje é com Pedro Cunha Lima. Ele é político brasileiro, influente, fala de educação, porque ele é mestre em ciências jurídicas por Portugal. Que prazer ter você aqui, Pedro, nesse bate-papo. Prazer meu, desde já, obrigado pelo convite. A partir de agora a gente tem 20 minutos para começar essa conversa aqui no Clique PB. Pedro, tem uma polêmica, eu quero começar já com polêmica dessa lei Paulo Gustavo, que você está pedindo esclarecimento, está cobrando transparência. Fala para o povo aí, o que é que está acontecendo na Paraíba, essa lei? A lei Paulo Gustavo, para todo mundo acompanhar o debate, foi criada na época da pandemia, para dar um apoio, dar um suporte, incentivar o setor cultural. E mais recentemente, semana passada, eu vi um vídeo no YouTube, um vídeo 15 minutos, tem um outro 17 minutos, que mostra que na tramitação para a escolha de projetos, porque quem tem um projeto audiovisual, nesse caso, da polêmica aqui na Paraíba, precisa participar de uma tramitação, de uma seleção. E aqui na Paraíba, o vídeo mostra que nessa seleção existia uma panelinha, existia um conjunto de amigos que se escolhiam, que se favoreciam. Eu não quero dizer aqui que todos os projetos, claro, veja, eu respeito, valorizo muito quem produz cultura, quem se dedica a isso. Eu sei que é uma luta gigante e é por isso que eu faço questão de fazer essa cobrança aqui, né? Porque o vídeo mostra, por exemplo, pessoas que participaram de um julgamento estavam contemplados participando de um projeto. Não pode, o julgamento tem que ser imparcial. Outro levantamento que o vídeo faz, empresas que foram criadas depois da pandemia, do ano da pandemia, e que a lei foi criada para contemplar, né, empresas CNPJs que já existiam. Então, qual é o pedido que eu faço para concluir? Que se apure, que se investigue, não é correto, não é justo com nossa cultura. E é importante que o governador também se pronuncie, ele não pode fingir que isso não está acontecendo com o governo do Estado, né, que está, pela Secretaria de Cultura, conduzindo esses processos. A gente vai cobrar também aqui com o Pedro Cunha Lima. Pedro, você foi eleito deputado federal com mais de 180 mil votos e você sempre se baseou sua linha de trabalho voltada para a educação. Você é professor nato de cátedra, de sala de aula. A educação, o que é que mudou nesse país nos últimos anos para a gente ter um povo mais que saiba votar, que saiba ser votado? Como estão tratando a educação no país? O programa são 20 minutos aqui, a gente precisaria de um tempo maior se fosse contar essa história, mas veja, a gente tem avanços. A partir da década de 90, o governo Fernando Henrique, eu tenho orgulho disso, se criou o Fundef e a partir daí se ampliou o acesso à educação. Tem muita gente que diz, antigamente a escola era boa, né? Isso é uma frase comum nos debates da educação. Isso não é verdade. A escola era excludente. O aluno mais fragilizado sequer tinha acesso, sequer tinha a vaga da escola. Hoje a gente tem vaga, não para todo mundo. A partir da creche, eu vi um dado hoje, Cleuson, que me machuca. Em João Pessoa, 23% das crianças de 0 a 3 estão na creche. A média do Brasil é 40%. A média do Brasil já é baixa. A média da OCDE já passa de 65%. Isso já dá uma manchete. Metade, a gente está abaixo da média e muito aqui. De muito. E a gente não pode aceitar isso. E a gente precisa ter um governo do Estado que participe desse processo de ampliação. Além das prefeituras, claro. A Prefeitura de João Pessoa precisa agarrar esse desafio e essa obrigação, né, com mais determinação para ampliar esse número, 23%. Mas, voltando, né, a partir da década de 90 veio o Fundef, ampliou o ensino fundamental, né? Mais recentemente veio o Fundeb, primeiro governo de Lula, né, veio o Fundeb, que ampliou de ensino fundamental para a educação básica, e mais recentemente ainda, e eu tenho muito orgulho de dizer que eu estive na condição de presidente da Comissão de Educação na Câmara, quando nós aprovamos o novo Fundeb, que perenizou o fundo. O que é o Fundeb? É a transferência de recursos do governo federal para estados e municípios, para cada ente federativo, cada município ter um valor, né, mínimo para conseguir cumprir com sua obrigação de oferecer uma educação de qualidade. Então, dos últimos anos no Brasil, o maior avanço que nós tivemos foi a aprovação do novo Fundeb. Eu tenho muita alegria de novo de, nesse momento, estar na condição de presidente da Comissão de Educação. Trabalhei muito em cima desse texto. Os 5% obrigatório para a educação infantil, esse eu posso dizer que estive à frente para a gente ter esse resultado. Então, a gente tem avançado, mas ainda falta muito. Vai e vem, volta esse debate sobre cotas.
Qual é a sua posição sobre o sistema de cotas para entrar em universidade, concurso público? O Brasil tem uma dívida histórica com esse povo? Tem. Eu sou a favor. Veja, eu já fui a muitos médicos. Eu nunca fui para um médico negro. Eu não acho isso normal. Na Câmara dos Deputados, nos ambientes de elite do país, a gente tem o negro é o garçom, o negro é o uma motorista. dívida histórica. Agora, eu defendo que a cota não seja só racial, ela seja também social. Então, a gente pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. O acesso à universidade pública. Para quem teve mais dificuldade em sua trajetória escolar, eu tive muito mais chance de chegar na universidade do que a média brasileira, que nasce numa condição muito pior do que a minha. Eu sou um cara super privilegiado. Sempre tive tudo do bom e do melhor. Aí, quando chega na hora de entrar na universidade, como é que quem não teve as facilidades que eu tive vai disputar comigo? Então, a gente tem que rever isso. Agora, né, não é isso que resolve, certo? Eu defendo por uma visão de país, uma visão de mundo. Agora, a gente precisa alfabetizar nossas crianças, ter uma educação básica de qualidade. Não pode achar que, por ter cota, o pobre passou a ter acesso à universidade. Isso não é verdade. Ô Pedro, bota essa imagem aí que eu pedi, a primeira, porque seu avô foi governador da Paraíba, Ronaldo Cunha Lima. O que é que ele traz da memória quando fala de Ronaldo? E eu vou além, a questão poética que tem uma ligação umbilical sua com ele. Uma grande referência, né? Uma história, uma trajetória que eu tenho um imenso orgulho, um cara que começou de baixo, nasceu numa família humilde e começou como vereador, né? Venceu uma campanha para prefeitura em Campina na década de 60. Lutou contra a ditadura. Exatamente, foi caçado pela ditadura, teve que ir para São Paulo inicialmente, depois Rio de Janeiro, volta na redemocratização em 82 para fazer uma campanha que os que lembram, até hoje, imagine, Cleilson, o que é até hoje você andar em Campina e quando tem pessoas que conviveram com um poeta, que viveram esse tempo, falam com algo muito bonito, sabe? Um cara que se entregou à vida pública, fez bonito, venceu todas as eleições possíveis, né, a nível de Estado, né? Só não foi presidente da República, nunca perdeu uma eleição, porque se entregou ao povo, um político popular. Então, é uma saudade imensa e um orgulho tremendo. Se eu lhe desafiasse a você citar o estrofe do poeta Ronaldo, que poesia vem à cabeça primeiro assim? Tem algumas, vou citar uma. A gente não combinou nada, mas... Tem uma que ele adorava recitar e eu acho muito bonita, que diz: é bem melhor a gente não se ver. A distância elimina cicatrizes de um amor que morre mais que tem raízes que com o tempo também irão morrer. O melhor que se faz é entender que distantes seremos mais felizes. Eu nunca saberei o que tu dizes e o que eu digo jamais irás saber. Bem mais tarde, quem sabe, eu já velhinho. A gente ainda se encontra no caminho, repleto de lembranças que guardei e tu possas, sem mágoas, sem desgosto, presentear-me com um beijo no meu rosto, dizendo bem baixinho, eu já te amei. Viva Ronaldo, aqui não é o Faustão, mas a gente tem quase um arquivo confidencial. Vamos fazer a surpresa, Pedro, com o vídeo que a gente tem aí, já que não tem nada combinado aqui. Escuta esse depoimento, Pedro. Cleilson, mandar meu abraço para você, um abraço para Pedro. Eu não tenho a rigor nenhuma pergunta, porque o entrevistador é você, Cleilson. Mas para transmitir a todo o público ouvinte, telespectador, o imenso orgulho que eu tenho de você, Pedro. Como pai, como cidadão, pela sua postura sempre íntegra, pela sua coerência, pela sua coragem, uma coragem reconhecida por muitos de enfrentar aquilo que está fora do lugar, para usar uma expressão muito sua, para enfrentar privilégios que não cabem mais nos dias atuais, por lutar pela educação como o único caminho de transformação verdadeira para as nossas crianças, para os nossos jovens. Então tenho um orgulho imenso de tudo que você representa hoje na política da Paraíba e do Brasil. Tenho certeza que o seu caminho será, qualquer que seja a sua escolha, sempre de muito sucesso, de muito êxito, pela sua correção, pela sua probidade, pela sua integridade. E isso me traz e traria para qualquer pai muito orgulho. Deus lhe abençoe, filho. Vamos em frente, lutando por um Brasil e por uma Paraíba melhor. Vamos juntos.
Um abraço, Cleilson. O que é que Pedro tem de Cássio e de Silvia? É meia, meia, o que é? O que é que você traz da carga genética de cada um? Eu sou muito minha mãe, ó. Eu me considero muito parecido com minha mãe. Sou um pouco mais tímido, um pouco mais introspectivo, né? E minha mãe tem essas características, mas tem um orgulho profundo do meu pai. Até me pegou um pouco desprevenido e tem dia que a gente está um pouco mais emotivo mesmo. Tenho muito orgulho dele, né, da trajetória pública, de dedicação, de trabalho, né, de servir, de generosidade. Eu acho muito bonito a forma como meu pai, né, sente a dor do próximo e os relatos que se escuta nesse sentido, né, e é sempre uma lição. Essa semana eu ajudei uma amiga que eu conheci num sinal vendendo água e compartilhei com ele porque realmente essa referência vem muito dele, sabe? Eu fiz uma ajuda aqui para uma amiga que é uma batalhadora, uma trabalhadora que merece demais e vem muito dos exemplos que você me deu. Então, tenho também meu pai, né? Faz parte da minha formação na política. Na política ele me ensina, é um cara que sempre teve muita coragem para defender o que acredita, para se posicionar, para fazer com responsabilidade, né? Mas eu me considero mais parecido com Dona Silvia. Ô Pedro, fato ou fake aqui, diz que você é quase governador, você ganhou eleição em João Pessoa, você ganhou eleição na Grande João Pessoa, você ganhou em Campina Grande, nas grandes cidades, você foi governador nessas cidades. Reza a lenda que você não é governador da Paraíba por não ter feito alguns acordos, a gente não vai citar aqui. Houve isso, notícia que não pode ser revelada. Veja, um resultado tão expressivo... Tipo assim, partido que queria uma fatia de alguma coisa, aí você diz, não, é melhor não, vamos à sorte dos votos. Não, veja, num resultado expressivo como foi, e eu sou muito grato a tanta gente que acreditou, tanta gente que ajudou, que participou, que lutou junto comigo, né? Num resultado que chegou tão perto, mais de 1 milhão de votos, você pode elencar vários fatores, né? Que se tivesse feito isso, se tivesse feito aquilo... Mas teve essas propostas indecentes? De minha parte... Chegou ao seu ouvido? Não, veja, o que eu sempre dizia é quem estiver aqui junto comigo, né, os partidos que estiverem juntos, acreditando nesse projeto, a gente vai governar a Paraíba junto. Uhum. Né, e foi assim que a gente tocou nossa caminhada. Então, não, eu acho que não é bem isso, não. Eu acredito que a gente enfrentou... Eu colocaria, Cleilson, para ser mais prático e direto, né, talvez 3 pontos principais. O governador teve quase 170 prefeituras. E a gente começou com menos de 20 e foi crescendo, chegou a 50 e poucos no final. É muito difícil. Você, nas grandes cidades, fazer o debate, você consegue se posicionar. Esse instituto da reeleição é meio... cruel. Não só isso, né? A balança está tão desequilibrada. Em 2026 não vai ser essa diferença. A oposição já começou, porque a oposição passou a existir. Em 2022, em 2021, a oposição simplesmente não existia. Agora a gente está mais organizado, enfim. Então, esse foi um fator. Outro fator, muitas cidades, né, votavam com o governo o prefeito e a oposição. Então, eu não tinha onde tomar um café. Eu chegava na cidade e não tinha nenhuma liderança local para abraçar o projeto da oposição. Esse foi outro fator. E um terceiro fator, o governador contou, além da estrutura da máquina do Estado e tudo isso, contou com o apoio do presidente Lula, que a gente sabe que no Nordeste, a Paraíba, tem uma força muito grande, tem um impacto político. Lula teve aqui 60 e tantos % na eleição. Então, isso também foi... E a gente ficou numa posição de independência, né? Então, isso também foi um fator. Então, esses 3 fatores estão, acredito que, acima de qualquer outra razão. E para 26, qual é a projeção que você faz? Vão estar unidos? Esse resultado que sai de Campina Grande, vocês estiveram juntos com o veneziano, vocês estão num projeto que pode ter Efraim. Você acha que consegue manter essa oposição unida? E quais seriam os nomes para montar uma chapa majoritária que vocês têm a ofertar à Paraíba? Pode ter, não. Terá o senador Efraim, um grande parceiro, eleito senador pelo campo das oposições. Foi uma vitória que nós tivemos. Né, faz um mandato que orgulha a Paraíba. É um possível nome para disputar o governo. Quem mais? Que a gente pode citar assim... Para não provocar briga, mas porque... O próprio deputado Romero. Por mais que ele diga que o projeto dele é disputar para deputado, a gente ainda tem... Eu tenho defendido que a gente não deixe tanto para a última hora. Bruno se credenciou com essa reeleição? É um nome que deve ser lembrado, na minha opinião. É um nome que deve ser lembrado.
Eu deixei o meu por último, mas eu também acho que o meu também deva ser lembrado. Né? O que eu defendo é que a gente tenha uma unidade desse campo, que os que estiveram juntos no segundo turno, em 22, estejam juntos em 26, e que a gente tenha uma construção coletiva, faça pesquisa, analise qual é o melhor nome, para que possa nos representar. O que eu tenho mais defendido é essa unidade. Na opinião de filho, Pedro Cunha Lima, Cássio Cunha Lima volta para a vida pública. Claro que você, não sei se conversaram, se tem pretensão, mas você acha que ele ainda vai para a disputa em voto, seja para federal, seja algum chamamento do povo? Você perguntou na condição de filho. Na condição de filho, eu vi meu pai, eu testemunhei meu pai a vida inteira se entregar por inteiro à atividade pública. Né? Então, eu tive uma infância que eu não tive o convívio com meu pai, e hoje eu entendo e tenho orgulho disso, porque, enfim, se dedicou para valer. Eu não tive o convívio que meu irmão mais novo, Vinícius, tem. Né? De volta e meia deixar na escola, pegar, enfim, conviver. A primeira vez que eu vi meu pai fazendo um churrasco, que foi depois que ele já estava fora de mandato, foi a primeira vez que eu vi meu pai num hobby, numa atividade fora de trabalho. A minha vida inteira... O Cássio ser humano, o Cássio pai ali. Foi ver meu pai trabalhar. De segunda a segunda, e ele emenda um dia no outro, e ele não para, ele tem eu admiro, porque é um rigor consigo de entregar o máximo, de fazer bem feito, um senso de responsabilidade. Você acha que ele já deu a contribuição dele? Então, quando eu vejo meu pai fazendo a primeira vez que eu vi, para voltar à história, eu comecei a dar risada. Eu falei, tá engraçado demais, tu aí desse churrasco. Ele fez, quem foi, pô? Digo, tá engraçado, pô. Porque eu nunca vi na vida tu num ambiente assim. Então assim, eu vejo meu pai viver uma fase, continua trabalhando muito. Até, coincidentemente, há 2 semanas eu disse a ele, deixa eu lhe dar um conselho, né? Se puder, trabalhe menos. Né? Ele se habituou a trabalhar muito, e eu vi uma palestra de Karnal, de Leandro Karnal, que ele citava um livro de uma enfermeira que dizia que um dos maiores arrependimentos que as pessoas têm perto do final da vida é de eu queria ter trabalhado menos. Aí eu lembrei de meu pai. Então, como filho, eu vejo que ele está numa fase mais leve, né? Uma fase que permite que ele tenha uma vida. Como cidadão, eu tenho muito orgulho do político que ele é capaz de ser, que ele continua sendo. Né? Meu pai no Senado, realmente, no governo, na prefeitura, é algo que eu tenho muito orgulho. Como cidadão, eu acho ele um grande quadro. A gente não é o Raul Gil para tirar o chapéu, mas tem umas figuras que a gente vai colocar aí, pessoas da sociedade, e você comenta ou pula. Bruno Cunha Lima, rapidamente, que a gente está na reta final. Comento. Competente, faz um grande trabalho, dedicado, trabalha com integridade, e anotem o que eu estou dizendo. Nesse segundo mandato, Bruno vai ter a condição de mostrar a Campina uma gestão ainda mais realizadora. Pula para o outro, vai ser ele comenta ou pula. Esse aí teve um debate até de poético com você. Você pula, não quer comentar o Johnny? Não. Também pulo. Também pula, Ricardo Coutinho? Não comenta? Sobra quem ainda para a gente comentar? Eu vou pular, enfim... Não, se você pular, eu vou dizer que você é Lula. Se você não pular, você vai dizer que você é Bolsonaro. Nem Lula nem Bolsonaro me representam. Eu já cheguei no estágio, tá? E Lula e Bolsonaro, eu já pego os dois de uma lapada só. Eu já cheguei no estágio que eu me permito, né, ser muito direto, claro, porque é complicado. Você tem O Brasil tem que sair dessa gangorra? Na minha opinião, sim. Quem seria o nome hoje para unificar? Longe, distante de 2026. Cita alguns nomes. Um político que eu gosto muito... Ciro Gomes? Eu gosto muito de Tarcísio. O governador de São Paulo é um cara que eu gosto muito. Né? Eduardo Leite, para dizer um quadro tucano, né? Lógico que é um cara que me representa. Independentemente do nome, eu queria muito ver o Brasil saindo dessa polarização de Lula e Bolsonaro. Acho que já deu. Já deu. Enfim... Ainda tem o último para ele comentar? Esse aí você pula ou comenta? Pronto, eu vou juntar com o Ricardo, né? Era o supersecretário de Ricardo, foi colocado no governo por conta de Ricardo. Depois, a Paraíba conheceu o que foi a Calvário, se elegeu com dinheiro desviado da saúde pública, todo mundo sabe disso. Tem uma mentalidade, na minha visão, atolada no passado e enfim, eu vejo que está na hora da Paraíba mudar. Está na hora da Paraíba mudar. A conversa de hoje foi com Pedro Cunha Lima. Que honra! Eu queria ter mais 20, mais 40, mais 60 minutos, mas vai ter mais oportunidade de a gente trocar mais ideias daqui para frente. Muito obrigado, Pedro. Eu que agradeço. Convidar você para na íntegra. Daqui a pouco está no ar essa entrevista.